Ok. Boa noite então, pessoal. Então, assim, a partir dessa aula a gente muda para 8h30 o horário do grupo, né? Para que dê mais tempo de vocês aí em São Paulo passarem pelo trânsito. E na Bahia também, né? Em Salvador. E hoje nós retomamos então no item 16 da introdução de Kardec, né? Do livro dos Espíritos. Introdução do livro dos Espíritos, que é o item A Teoria Magnética e a do Meio Ambiente. Ok? Então vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu só liberar aqui. Eu vou lendo devagar e a gente vai interrompendo, né? Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas ao espírito seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiums ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam, além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e por efeitos de sua lucidez tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Magnetismo de Mesmer, né? Isso aí. Kardec estudou 35 anos, ele falou, magnetismo de Mesmer, sabia? É, eu ouvi Paulo falando. Ah. Não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhes todas as facetas durante mais de 35 anos. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam dessa opinião, diremos como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. E a seguir lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos de maneira alguma. Mas, então, quem a revelou? Precisamente esses médiuns de que exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas uma, ou eles são lúcidos ou não são. Se o são, e se podemos confiar na sua veracidade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade, né? Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para o mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Segundo a outra teoria, tranquilo aqui na primeira, é o que a gente já sabe, né? Ou seja, de que é uma objeção que a gente ouve, de que vem da própria pessoa.
Aqui não se questiona juízo de valor, né? Se a pessoa é bem ou mal intencionada, aquelas histórias. Simplesmente vamos admitir que venha da pessoa e ele faz uma análise. Ele faz uma análise nesse sentido que é bastante lógica, né? Primeiro que tem diversidade, tem várias fontes e ele diz coisas que são contraditórias em momentos diferentes. Então não pode ser dele, né? Porque ele teria uma linha única, né? Segundo, porque ele mesmo não diz que é dele, né? Já que é dele mesmo, por que ele não diz que é dele, né? Por que ele atribuiria a outros, né? Criaria tudo isso. Então, mas vamos lá. Segunda teoria. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as no meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de algumas delas. Não se poderia chegar, e vai mesmo nisso um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende, e entre ela é a que faria do médium um eco dos pensamentos alheios. A grande distância, pois milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar, e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora, se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra até a evidência que algumas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação, respondem, amplia-se muito além do círculo imediato. O médium é o reflexo de toda a humanidade. E dessa maneira, se não encontra as inspirações ao seu redor, vai procurá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro e até mesmo em outras esferas. Bom, argumento pesado esse, hein? Vamos ver como é. Não creio que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vinda de todos os pontos do universo, para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Realmente, né? Quer dizer, eles bolaram uma hipótese muito mais alucinante que o próprio Espiritismo, né? Esses eram As as pessoas objeções. que eram contra, né? Ia de encontro às ideias de Kardec e dos espíritos, não é isso? Justamente. Então, boa resposta. Dizemos ainda uma vez, é este o ponto capital sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica, que é Mesmer, né, é a que se poderia chamar refletiva, e a que se poderia chamar refletiva, que é a segunda, foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, formuladas para explicar um fato, enquanto a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava e a opinião geral até mesmo repelia. Ora, perguntamos, onde os médios foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra?
Perguntamos ainda, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem visto, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranha razão foi ele buscar as suas ideias a 2.000 léguas além do mar, no seio de um povo estranho, por seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que está ao seu redor? Mas há ainda uma circunstância que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram nem pela escrita nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta. E se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a importância de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante? O que ele traz na mão? O que fez na véspera? O que pretende fazer amanhã? E assim por diante. Se o médium é o espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples? Um minutinho só, desculpa. Não. Pera aí um minutinho. Quem tá falando? Desculpa aí, amigo, é engano seu. Você ligou pra quem? Qual o número que você ligou? Sim? É o celular. Oxi. Que estranho. Uma ligação estranha. Parece que a pessoa ligou pro meu número, mas não era comigo que queria falar. Essa história dá medo, né? Amanhã eu vou É ver verdade, clonagem de telefone. Fica atento. Vamos lá. Estranho. Desculpe aí. Eu só atendi porque achei muito estranha a ligação. Eu não recebo essas ligações. Quem pode... os adversários respondem esses argumentos perguntando, por sua vez, por que os espíritos, que tudo devem saber, não podem dizer coisas tão simples segundo o axioma. Quem pode o mais, pode o menos. E disso concluem que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse aos interpelantes que seus membros eram tolos? Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão, muitas vezes num dado momento. E por que, passado esse momento, não há nem preces nem súplicas que os façam voltar.
Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que, nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais. E essa influência demonstra com isso a sua independência e a sua individualidade. Pronto. Então, item 17, preenchendo os vazios do espaço. Tranquilo aí nesses dois argumentos? Não é Sim. difícil. Não. A gente, depois do estudo que a gente tem, já é mais fácil compreender isso. Vamos lá. Preenchendo os vazios do espaço. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução, e não se ter bom senso. Ora, o primeiro indício de falta de senso é a crença na própria infalibilidade. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas mais que um motivo de curiosidade. Esperamos que, pela leitura desse livro, encontrem nesses fenômenos estranhos alguma coisa além de um simples passatempo. A ciência espírita contém duas partes. Uma experimental, sobre as manifestações em geral. Outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes. Quem não tiver observado senão a primeira, estará na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Interessante isso daí, né? Você vê como as pessoas gostam de ficar. Muitas vezes a gente ficou brincando com isso, né? Sem realmente estudar o espiritismo. Ficar olhando efeitos, impressionado porque tal pessoa psicografou, por isso, por aquilo. E não sabe nem o que está vendo, né? Não compreende nem a ciência, né? Primeiro um desenho. Né? Por trás. Então, assim, O ensinamento, a importância do conteúdo do ensinamento que está ali, né? Da filosofia que está ali. Filosofia. Né? Que parte dela é o espiritualismo racional, né? Para você poder compreender o que está acontecendo. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. Os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Mesmo porque só nessas condições pode ser observado um número infinito de fatos e suas nuances, que escapam ao observador superficial e que permitem firmar-se uma opinião. Se esse livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isto já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são da nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesse estudo um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. Bacana, né? Muito legal mesmo. Esse trecho é bacana. Concluiremos com uma derradeira consideração. Os astrônomos, sondando os espaços, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam corresponder a corpos
que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos: ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir e esses efeitos devem ter uma causa. Essa lacuna que ele fala aqui, será que são os buracos negros que foram agora, tem falado Sim. tanto, não é isso? Não só buraco negro, você tem às vezes com a força gravitacional, entendeu? Dois corpos muito grandes podem provocar uma força gravitacional e afetar de maneira diferente que a gente conhece, entendeu? Como a gente é afetado. Então você tem as leis são muito no universo são Mel? muito amplas, entendeu? Dá também para Te você, ama. hein? Eu ouvi alguém falando aí, mas eu achei estranho. Elaine? Ah, fui eu. É para Isabel. Tá. Então tem lacunas que podem ser desde buracos negros, que já eram observáveis, até efeitos gravitacionais muito poderosos. Que o buraco negro é um efeito gravitacional, diz que está envolvido com isso, né? Então, essas são as lacunas que existem. E aí é aquele negócio, se a gente aceita que ali existe alguma coisa, é a mesma, é a base, isso aí essa explicação é a base científica que ele usou, né? Você, se existe alguma coisa, tem uma causa, né? Se é um efeito inteligente, existe uma causa inteligente, que é a base do espiritismo, né? Que é o que eu acho que ele vai falar agora. Julgando então da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Ou seja, se tem algo inteligente vindo de lá, tem alguém inteligente lá, né? Existe alguma inteligência lá, seja lá qual for, o que for essa inteligência. Acho que é por aí, né? Para finalizar aqui, apliquemos esse raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série dos seres, perceberemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será razoável pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos la apresenta preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível. E esses seres não são mais que os espíritos dos homens nos diferentes graus que conduzem à perfeição. É assim e assim tudo se liga. Tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Bacana, né? E fechamento legal, né? Essa parte. Muito bom. Essa parte é bacana também. Então acaba aí a Sim. introdução do Allan Kardec. Aí temos o famoso prolegômenos. Então vamos aos prolegômenos. Fenômenos. O que são prolegômenos? Introdução circunstanciada que precede uma obra. Conjunto das noções preliminares de uma ciência. Tá? Então é os que vamos ver aqui. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem.
Dessa maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos em todas as épocas. Hoje elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Quando ele fala aqui, Satiro, livre dos prejuízos do espírito de sistema, ele quer dizer exatamente o quê? É porque é o seguinte, nós trabalhamos definindo sistemas para entender as coisas. Eu vou tentar explicar resumidamente. Então, as ciências, de forma geral, definem sistemas. E depois, as ciências buscam encaixar coisas desconhecidas dentro desses sistemas. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver um sistema onde certos, digamos assim, se eu tiver um sistema que analisa de uma certa maneira, se eu trouxer uma outra coisa para dentro desse sistema, eu vou reduzir ela ou vou encaixar ela da melhor maneira que eu puder. Mas eu não procurei entender essa coisa, vamos dizer assim, propriamente, porque ela pode ser outra coisa que não se encaixe no sistema. Pode ser uma coisa a mais, entendeu? Com outra coisa completamente diferente do sistema, que até contradiga esse sistema. Entendi. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo um exemplo meio claro é o seguinte. Tem vários exemplos na ciência, né? Então, por exemplo, a questão como é que é? Me fugiu agora. Tem uma questão da física que a gente atribui muita coisa na física de Newton, mas que ela só não se aplica a corpos muito pequenos, entendeu? Aí entra a física quântica, que é diferenciada. Quando o corpo é muito pequeno. Ou seja, você não vai conseguir aplicar aquele sistema nesse outro lugar. Então, se você se apega a sistemas, você começa a reduzir o mundo. É uma maneira da gente interpretar o mundo. Mas quando você fala em método científico, você está basicamente se limitando àquilo, entendeu? É como se a gente não assumisse. É um bom exemplo. Ou seja, as ciências hoje não assumem a existência de espíritos que afetam, entendeu? Então, por exemplo, a questão de como se diz, de movimentar coisas numa sala, que a gente vê que o espiritismo tem. Né? Existe uma ciência para a psicologia que estuda isso. Né? Se você não usasse um sistema diferente, como é que, para interpretar, para entender isso, como é que você ia dizer que aquilo existe? Você fala, isso não existe. Não, mas eu estou vendo a cadeira andar de um lado para o outro. Não, mas isso não existe. Porque não existe nenhuma lei na ciência que, entendeu? O nosso sistema de análise diz que isso é impossível de acontecer. Mas aí tu tá vendo o negócio acontecer na tua frente. Como é que faz? Entendeu? Quer dizer, você acaba se limitando a uma abordagem. Isso não é só na ciência, né? Isso acontece, por exemplo, na religião. Você se apega àqueles dogmas, você cria um sistema onde o que sai daquilo ali você não analisa e não aceita.
E Esse é o aí nosso... acaba ocorrendo erros, né? Porque é natural a gente trabalhar com sistemas, porque isso resume e facilita a gente lidar com as coisas. Senão a gente ia ficar o tempo todo pensando na complexidade das coisas, entendeu? Então a gente resume. Mas tem certos momentos que você não vai conseguir se você usar um sistema. Você tem que sair do sistema, sair da caixa, entendeu? E olhar fora da caixa. Porque tem coisas que você não conhece fora da caixa. Aí você vai ter que começar a pensar diferente. A única coisa que se aplica aí é uma metodologia científica. Dá para usar uma metodologia científica, né? Que não precisa ser aquela metodologia de se eu não vejo, não existe. Até porque isso aí já há muito tempo que já está superado, né? Já foi um sistema, mas já está superado, né? Quer dizer, senão você não acredita em átomo. Você não vê átomo, então você não acredita em átomo. Né? Uma molécula, você não precisa nem ser um átomo, uma molécula, você já não acredita, porque você não vê. Né? Fora uma série de outras ciências. Eu não acredito que existe o Everest, eu nunca tive lá. Como é que eu vou acreditar que existe uma montanha tão grande? Eu nunca tive lá. Ah, mas isso aqui é a foto. Não, mas não interessa, aí foi montado, eu nunca tive lá. Entendeu? Quer dizer, você se bloqueia no sistema. Acho que isso ajuda a gente a entender essa história de sistema, que volta e meia o pessoal fala. Por quê? Porque as pessoas querem trazer para dentro de um sistema todas as coisas. Nós queremos trazer. Acho que nem é para a gente se defender dos outros, é para a gente tomar cuidado se a gente não está trazendo as coisas para dentro do nosso sistema, entendeu? Que você criou. E aí, quer dizer que você criou, não vai abrir mão dele, então tu sabe tudo que existe no mundo. É assim que você quer estudar? Então você não precisa estudar, né? O que você está fazendo estudando? Não, mas eu quero aprender coisa. Mas você quer aprender ou você não quer aprender? Você quer se abrir, sair da caixinha ou você quer ficar na caixinha? Eu acho que eu vejo muito por esse ângulo aí, pra gente ter um alerta, pra gente tomar cuidado, porque a gente, invariavelmente, a gente se pega pensando na caixinha, entendeu? Aí você cria uma caixinha nova, com um monte de coisa nova que você conheceu. Aí mas você continua pensando naquela caixinha. Se alguém te der uma coisa fora daquilo, você pode desconsiderar. É um erro. Analisa primeiro, estuda aquilo, para você saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Se fizer sentido, vê como é que ela se encaixa, entendeu? Aí aquela caixinha começa a ficar um monstrengo, né? Cheio de coisa crescendo. Mas tudo bem, não precisa ser uma caixinha certinha. Né? O importante é que esse conhecimento sirva para a gente viver no mundo de uma maneira melhor. Isso, lógica racional. Para isso que serve o conhecimento, entendeu? Conhecimento humano. Eu penso assim, né? Uma colaboraçãozinha aí. No número dos espíritos no número dos espíritos que concorreram para a realização dessa obra, há muitos que viveram em diferentes épocas da Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem, por seus nomes, a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com os que trazem nomes venerados. Né? Ou seja, ele desvincula aquela questão da autoridade, né? Aqui, né? Ou seja, não precisa ter sido uma pessoa com autoridade ou reconhecida, seja lá em que época for, necessariamente ela não é melhor ou pior do que ninguém. É isso. Já começa dizendo isso, ó, tem algo ali, tem pessoas que você nunca ouviu falar que são mais elevadas até do que essas. Até então, do que essas conhecidas, isso, né? Isso não faz sentido. Você vê, ele já começa a sair dos limites, né? E outra forma de dizer assim, fica atento ao que está sendo dito aí. Justamente. Avalie, né? Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever esse livro. Ocupa-te com zelo, isso é de algum espírito, né? Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares,
reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto para quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Aqui tem uma nota, né? O ramo de parreira é do início, é o facsímile do que foi desenhado pelos espíritos. Interessante, né? Foi desenhado pelos espíritos. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. Interessante, né? Muito interessante. Né? Sabiam disso? Já tinham estudado esse trecho? Já tinha lido, mas faz um tempão, viu? O homem quintessência, o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Não te deixeis desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram, muitas vezes, semear a dúvida, por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar, e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. Esse é um belo, realmente muito bonitas palavras, né? Muito tempo que eu não lia isso. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto dos teus trabalhos. A satisfação que terás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida, será para ti uma recompensa, cujo valor total conhecerás. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, os espinhos e as pedras, que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. Nota número 4.
certas pessoas estranham a reunião de tantos nomes veneráveis como signatários dessas recomendações. Uma consulta ao capítulo 12 da Identificação dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre esse volume, esclarecerá o problema. Basicamente, Kardec não identificava, né? Ele não gostava, os espíritos não... O ponto não é quem escreveu ou através de quem se escreveu, né? O ponto na doutrina espírita é a lógica, a sensatez, o bom senso das palavras e o conhecimento que ela traz, né? Acoplado com o que nós temos, né? Legal, eu gosto muito do Prolegômenos. Antigamente eu lia muito ele. Muito tempo que eu não leio. Bem esclarecedor. Bastante esclarecedor aí. Né? Não tem muita dúvida. É aquilo que a gente sabe, mas que de vez em quando a gente esquece, né? A gente pula. Né? Essa parte eu gosto muito. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira. Dará origem a opiniões dissidentes. Né? Que às vezes o que a gente tem que fazer hoje em dia eu costumo dizer assim, né? A gente tem que estudar, mas para mim o sentido de estudar é você estar aberto a questionar suas crenças, entendeu? Porque eu não estou estudando por conta de vocês ou de outras pessoas, eu estou estudando para mim. O estudo para mim é algo individual, entendeu? Que no momento que eu não consigo obter aquilo que eu quero, através da troca de ideias, não só das leituras, mas da troca de ideia, de até mesmo ouvir dúvidas de outras pessoas, ou comentários, ou conhecimento de outras pessoas, isso vai agregando a mim. E é isso que eu acho que é importante, entendeu? No momento que todos nós estivéssemos buscando o nosso caminho dentro da verdade, que está sendo trazida, e que a gente vivencia, porque são leis, né? Muitos são leis. Hoje a gente tem isso claro, né? De que a gente vive dentro até de leis das almas. Leis que são da alma nossa. E a gente não tinha isso claro, né? Então fica mais forte ainda o ponto de que a gente tem que estudar pra gente. A gente tem que aprender, evoluir por nossa conta. E não para ficar mostrando pro outro que a gente sabe, não sabe, o que a gente aprendeu, não aprendeu. Isso, quer dizer, e se você quer falar com os outros, você vai falar para ajudar o outro naquilo que ele precisa de ajuda. Tem lugar que ele não precisa de ajuda, ele já aprendeu. Mas tem lugar que ele precisa de ajuda. Você está aberto para conversar com a pessoa, para falar com ele, entendeu? Independente da circunstância. Porque você não precisa fazer isso só no estudo, né? Você faz isso no dia a dia, né? A gente está conversando com uma pessoa que precisa de ajuda. Você está interessado em saber? Porque às vezes o que a pessoa está precisando de ajuda, você tem a ajuda. Você tem ela. Né? E muitas vezes a gente se pega não fazendo isso nem com as pessoas que são da nossa família. É verdade. Às vezes a gente tem ali um esclarecimento para fazer, E não fala. a gente poderia ir ali e não fala, fica, não é? Silencia. Você vê como isso é um hábito, é uma prática, entendeu? Ou seja, você está aprendendo para guardar para você e você sabe tudo. A gente acaba vivenciando esse tipo de prática e é uma prática errada. Quer dizer, primeiro, se eu estou certo, eu não posso ajudar outra pessoa. Segundo, se eu ajudar a pessoa e a pessoa me sair com uma resposta melhor que a que eu tenho, será que não é ela que está me ajudando, entendeu? Será que ela não tem algo para me ajudar a pensar? E o que interessa é eu saber mais do que ela, entendeu? A gente se coloca... Eu não sei esclarecer o motivo, cada um deve pensar nos seus motivos. E eu acho que diferentes situações trazem motivos diferentes, mas a gente se coloca em competição e não em colaboração. Né? A gente não está cooperando. Ou seja, se eu sei alguma coisa, eu vou te dizer até onde eu sei. Se você sabe um pouco mais em alguma direção diferente e você me entregar, eu vou aprender mais. E aí pode ser que nós juntos criamos algo novo, entendeu? Que a gente não tinha pensado. Então, quando a gente começa a olhar o nosso desenvolvimento dessa maneira mais ampla, entendeu? Você começa a ver que o estudo, ele não é meramente dentro de uma sala de aula.
entendeu? Não é meramente você em um livro, é o dia a dia da gente. O que você sabe sobre isso? Desarma, deixa a pessoa falar, escuta ela falar. E quando você tiver algo a acrescentar, não tenha medo de falar, olha, eu sei isso, eu sei um pouco sobre isso. Não tem você sabe mais ou menos que ela. Entendeu? Uma coisa é certa, nós não sabemos tudo. Nem juntos, nós estamos descobrindo Estamos aqui para aprender. Justamente. Então nós não sabemos tudo. Você vê, mesmo espíritos superiores colaboram entre si. E sempre tem algo em algum lugar onde um sabe mais, praticou mais, tem uma visão um pouco mais sutil. Então a gente pode dizer que, porra, falta muito tempo para a gente chegar num estágio onde a gente não precisa trocar ideia, já sabe tudo. E não dá, né? Porque a perfeição de Deus é relativa para nós, né? Nós nunca chegaremos em Deus. Deus é Deus. A gente foi criado por Ele, né? E mesmo que você ache que isso é possível, não adianta ficar discutindo isso agora. Nós estamos há 4 trilhões de anos, de décadas, de séculos para chegar numa proximidade de Deus. Então vamos preocupar com quem está aqui embaixo, porque a cabeça nem suporta, a minha pelo menos começa a não, a pensar. gente nem vai ter mais cabeça, né? A gente não vai ter nem cabeça mais, não vai ter mais corpo, né? A gente não vai ter mais corpo, a gente vai ser só espírito. E então, quando chegar lá, naquele nível, então está muito distante. Então, o nosso problema é o aqui e agora, é o presente, entendeu? Como é que eu lido com isso daqui? Quer dizer, se eu estou com uma dificuldade, alguém pode me ajudar? Existe alguém envolvido que eu deveria trocar uma ideia com ele? Sabe? Porque assim, de forma geral, acreditar no ser humano, né? Que as pessoas podem se ajudar, podem evoluir juntas, podem cooperar mais, entendeu? Compartilhar o conhecimento e aí o Justamente. aprendizado. Isso é viável. Não chegar assim, eu sei mais, o que eu sei é o que vale, que é o melhor, não é isso, né? Justamente. Então, É o partilhar o que a gente sabe para aprender também com o outro. Aqui no trecho anterior ele fala isso: não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproximar-se o tempo em que a verdade brilhará por toda parte. A gente que vai construir isso, né? Isso não vai surgir, não vai ser dado para nós. A verdade não será dada. Nós teremos que conquistar a verdade, conquistar o conhecimento e aprender a lidar com ele. Porque se eu pegar o conhecimento, detiver e guardar ele só para mim, é isso que Deus espera de nós? Esse é o melhor caminho para que a gente cresça? Não, não é. Eu vou crescer sozinho. Os outros vão ficar para trás. O que adianta eu ir na frente e os outros ficarem para trás? Né? Esse que é o problema. Faz sentido mesmo. Né? Assim, a gente tem que estar pensando nesse sentido. E eu não sei, eu acho que a gente tem que procurar formas de fazer isso, entendeu? Nos nossos diferentes círculos de convivência. Como é que eu faço isso onde eu estou convivendo, com todas as pessoas que eu convivo, com essa, com aquela, seja um filho, né? Seja um pai, uma mãe, né? Aliás, parabéns aí pelo Dia das Mães aí que está chegando. Obrigada. A mãe é um excelente exemplo, né, de alguém que pode até, como todos nós, não ter todo o conhecimento, mas está sempre disponível para ver se pode ajudar, né? Verdade, é verdade. Está sempre disponível para fazer o melhor da melhor maneira possível. Acho que esse é uma grande qualidade que as mães carregam e que todos nós deveríamos carregar, né? Deveríamos carregar essa vontade de fazer o melhor, custe o que custar, mas está procurando fazer o melhor. E se a gente aprende a fazer isso por um filho, eu falo como pai, por que eu não posso aprender a fazer com os outros também, entendeu? Porque você aprende.
Ninguém nasce sabendo fazer isso com os filhos, né? Exercitar esse sentimento com o estranho também, né? Com todo mundo que você puder, na velocidade que você conseguir. Às vezes não dá, né? Às Às vezes vezes a não gente dá. não É, consegue, mas a gente vai tentando até o dia que conseguir, né? é Então, verdade. Às vezes realmente é complicado de você colocar isso. né? E aí a gente conta com o espiritismo, né? Com o que foi trazido aqui para que a gente possa se entender melhor, para que a gente possa compreender como as coisas funcionam, saber da onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Quer dizer, tudo isso dá esperança para a gente, dá consolo nos momentos difíceis, dá força, né? Aquela força do consolo na hora que você está precisando se reanimar para seguir em frente. Confia, vai em frente, continua lutando, continua aprendendo, que esse conhecimento vai te ajudar em diferentes momentos. Eu acho que essa é uma mensagem que está escrita aqui, entendeu? Nessa obra, nessa abertura aqui. Apesar dele, né, esse trecho final, eu gosto muito do Prolegômenos. Há muito tempo que eu não lia ele, né? Normalmente quando eu chegava Nossa, nos grupos de estudo, o pessoal já tinha passado os prolegômenos, já estava no capítulo 1. Aí eu sempre começava no capítulo 1. O pessoal já tinha estudado os prolegômenos. Fala, amiga. você citou aí o Dia das Mães, aí eu me lembrei agora de um trecho do estudo que a gente lá na Fiesp fez daquela passagem do casamento, que foi o primeiro milagre de Jesus, Na Gênesis. que Maria chega para Jesus e fala: Olha, eles não têm mais vinho, que aí Jesus fala que a hora dele ainda não chegou, que ela depois fala para o pessoal: façam tudo o que ele mandar, como tem muita gente que fala que entende que Jesus foi mal criado, que deu uma bronca em Maria, mas que não foi isso, não Não. foi bronca, não foi bronca. Ele estava falando de algo que seria mais para frente. Só que ela meio que exerceu a autoridade de mãe, falando, tá, tudo bem, só que agora você vai ajudar. Eu estou exercendo aqui a autoridade de mãe, né? Falando, eu sei que você tem uma missão, mas agora a missão é essa. E ele, você vê que atende prontamente. Ele sempre foi obediente aos pais. Aí o palestrante até falou: o pensamento de Maria não interessa, eu sou sua mãe, você vai fazer o que eu estou mandando. Então, façam o que ele mandar. Tem até aquela máxima: pede para a mãe que o filho atende. É, tem. Eu não lembro exatamente do trecho para poder comentar contigo, mas a gente tem que estar aberto a tentar fazer, dar o nosso melhor sempre, né? Porque a gente só vai conseguir. Tem uma coisa que as pessoas esquecem, eu acho, né? Que a gente esquece, né? A gente só consegue se tentar. A coisa só. Vamos dizer melhor, as coisas só acontecem se você agir. Aí você fica parado, paralisado, sem fazer nada e quer que as coisas aconteçam. Você pode até ficar, é seu direito, mas não se iluda, não vai acontecer nada. Se você não fizer para você, ninguém vai fazer para você. Entendeu? Então, assim, a ação tá até na oração, entendeu? Orar não é uma vontade. Ah, eu vou orar para você. Não adianta você falar para os outros que você vai orar para os outros. Você tem que orar. Você tem que agir. Entendeu? Ou seja, vigiar e orar. E percebe o que precisa ser feito e faz aquilo que precisa ser feito. Entendeu? Você vai estar ajudando. Né? E a gente sabe que mesmo uma boa oração feita com coração ajuda. Claro que ajuda. Ajuda de verdade, entendeu? Isso não é mito e nem é milagre. Isso aí é o poder que nós temos, né? De poder ajudar. Você só ergue a vontade da pessoa com a sua vontade. Eu consigo fazer com que ela se anime,
Só isso daí já faz com que ela haja e faça o que ela tem que fazer. Então a gente tem que agir e não ficar paralisado, entendeu? E também não levar com que as outras pessoas fiquem paralisadas. Às vezes você faz com que as outras parem porque você não tem uma informação e não quer passar adiante. Você tem algo a ensinar e não quer ensinar. Às vezes é má vontade, mas às vezes até por boa vontade, por esquecimento. Ah, esqueci, podia ter dito tal coisa e resolvi o problema. Né? Quer dizer, você na hora não se tocou, você não estava disponível para fazer o bem. Não fez nada. Entendeu? E aí não aconteceu o melhor. Então a gente tem que pensar nessas situações e estar atento e estar ajudando. Ó, eu não tenho muito, mas eu tenho isso daqui. Isso aqui ajuda? Claro que ajuda. Sempre ajuda o que você tem. Porque não existe ninguém no mundo que tem tudo. Que sabe tudo. Não existe. Não. Entendeu? Então, se cada um der a sua parte e juntos a gente juntar os pedaços, a gente forma uma imagem. Né? Eu penso muito assim, entendeu? Então a gente tem que olhar esse conhecimento que foi trazido lá atrás pelos espíritos. Você vê, era um grupo de espíritos, não precisa nomear nenhum. Todos eles trouxeram o seu melhor, trouxeram o melhor conhecimento que tinham. Mesmo aqueles que não sabiam do que estavam falando. Ó, vai lá e dá um depoimento do que aconteceu com você. Aquele depoimento serve como exemplo até do que não fazer, ou de uma etapa que nós passamos rotineiramente, e a gente poder olhar com outros olhos. Até isso serve. Até o erro que a gente comete serve de lição para a pessoa que está do nosso lado, que não precisa cometer o mesmo erro. Ó, eu errei. Quer dizer, quando eu assumo meus erros e explico como eu errei, eu estou ajudando alguém a falar, pô, eu estou indo por esse mesmo caminho, vou errar. Será que eu vou errar? Pelo menos a pessoa fica em dúvida. O que você podia fazer... E vai refletir, né? Justamente. Eu penso muito isso. O que eu podia fazer é entregar esse conhecimento para a pessoa. O que os espíritos podem fazer é entregar o conhecimento para a gente. A gente tem que pegar esse conhecimento, compreender ele e colocar ele em prática. Entendeu? Principalmente dar atenção para o conhecimento e não para a pessoa que está transmitindo o conhecimento. Por isso que os espíritos não respondiam quem eles eram, de onde nasceram. Justamente. Não há de existir esse apego. Entendeu? Porque essa hierarquia não é o importante. O importante é o conhecimento que vem. Né? Eu gosto muito desses prolegômenos por causa... Me traz sempre essa mensagem de otimismo, de força, de união, de crescimento, de... Olha, eu vou trazer um monte de coisa nova, mas você precisa se dedicar, você precisa fazer a sua parte, você precisa entender isso, entendeu? Você precisa estudar, compreender. Isso aqui é o que os espíritos superiores têm de melhor e vão trazer para você. A gente vai estar com você. Não é fácil. Tem hora que você vai bater na parede, vai se arranhar, vai cair, vai tropeçar, mas a gente está junto com você. Né? Sair da caixinha como a gente saiu. Que é a grande mensagem de consolo, né? Essa para mim é a grande mensagem de consolo. Você é capaz, todo mundo se ajuda, então você vai receber ajuda, como você pode dar ajuda para os outros. E vamos junto, e vamos crescer junto. Todos nós podemos chegar lá, como indivíduos e como coletividade, como os dois, entendeu? Acho que essa é uma mensagem muito forte. Né? Então não fica aí esperando que alguém te leve, porque ninguém vai te levar, e também não fica negando ajuda a quem precisa, porque não interessa se você vai chegar antes ou depois, o que interessa é que todos chegaremos lá. E ajudar os outros nos ajuda. A gente aprende ajudando os outros. Eu não sei, eu gosto muito desse... A lei também, né? Lei de sociedades, né? Todas as leis estão aí, a lei do progresso. Se você for olhar, tem muitas leis aqui, aplicadas, né, insinuadas aqui, vamos dizer assim. Né? Lei da sociedade, lei do progresso, tem muita coisa aqui. Né? Ok, amigas, então ficamos assim. A próxima aula eu vou avisar no grupo, a gente começa às 8h20, às 8h30 então, tá bom? Beleza. Aí o Rolim vai estar com a gente, pelo menos nós 4 seguimos com
com nossos estudos. Tá bom? Vamos seguindo. Vamos caminhando. Vamos embora. Foi ótimo. Passinho, Obrigada. passinho, a gente chega Chega até no final, a última isso. questão. E aí a gente volta para o começo. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Até amanhã. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Boa noite, bom final de Bom semana. descanso. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.